Olá, analisando e analisado! Seja muito bem-vindo ao nosso Análise Pod. Esse é um podcast que vai trazer para você, de forma leve e com conteúdo de qualidade, temas da psicanálise, saúde mental e bem-estar. Meu nome é Karina, eu sou enfermeira, psicanalista em formação, mãe e militante em saúde mental. Bom, hoje tô com meu cabelo solto, um pouco abaixo do ombro, com um vestido de fundo verde escuro, mas todo coloridinho. Hoje eu tô também de óculos, um óculos um pouco mais quadrado, com uma armação lilás. Nath, se apresenta pro pessoal. Tudo bem, pessoal? Sou a Natália, hoje eu tô com o cabelo solto, longo, vestido azul marinho. Muito feliz em trazer mais um episódio super especial aqui pro Pod. Hoje é um episódio que a gente vai trazer filosofia contemporânea, com a psicanálise, e tem um convidado muito especial, que eu vou até olhar aqui o currículo, que é grande. Mestrando em psicanálise e sociedade na Universidade Veiga de Almeida, pós-graduado no ESP, Fundamentos da Teoria Psicanalítica, Marcos Mileu. Tudo bem, Tudo pessoal? bem? Bom, prazer, eu sou o Marco Mileu. Hoje eu estou usando uma boina marrom com óculos redondo, eu tenho barba, uma camiseta azul e algumas tatuagens no braço. Tá? Obrigado pelo convite, pessoal. Que bacana, Marcos, ter você aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo. Queria que você trouxesse pra gente como que a psicanálise entrou aí na sua vida. Nossa, bom. Eu acho legal essa pergunta porque as pessoas às vezes não refletem como que a psicanálise entra na nossa vida. Simplesmente vai e fala assim, estou aqui na psicanálise agora. Né? Mas como começou? Eu acho que alguns passos antes, quando eu estava fazendo a graduação em filosofia, é interessante que quando você começa a fazer a graduação em filosofia, no começo os graduandos começam a falar muito. Fala muito, porque começa a ter contato com muito conteúdo, tudo. Começa a fazer uma reflexão. Então, os 2 primeiros anos é muito comum que o graduando fala muito. Acaba sendo chato. Você vai conversar com as pessoas, é chato, porque tudo que você conversa, ele argumenta. A partir lá do segundo ano, eu começo a perceber que eles começam a ficar um pouco mais quietos, sabe? Um pouco mais introspectivo, refletindo um pouco mais sobre esse conteúdo. E eu acho que é nesse momento que você começa a pensar assim, não, alguma coisa está errada. Né? Acho que eu não sei tanta coisa quanto eu achava. Alguma coisa já não é mais tão bela como era antes, né? Porque antes, tudo é belo, tudo é legal, argumentando. E aí, o que aconteceu? Nesse processo, eu comecei a fazer algumas reflexões, né? E eu sempre gostei muito de sociedade. E a minha entrada na adolescência, tudo, começou bem naquele início da internet. Eu revelando um pouco minha idade aqui, mas naquela época era o início da internet. Né? Então, eu peguei aquele boom e eu comecei a ficar muito envolvido com isso e, assim, me encantava. E durante a faculdade, eu comecei a fazer algumas reflexões sobre essa sociedade e a gente começa a perceber que alguma coisa não está encaixada. Entendi. Quando você pega alguns pensadores em filosofia, que ele é muito otimista com o mundo, desconfia, tá? Porque geralmente você vê coisa que esse lado da filosofia, a pessoa é um pouco mais melancólica, um pouco mais introspectiva, né? E foi quando, no meu trabalho de conclusão de curso, eu comecei a olhar e eu entrei na psicanálise por um livro, que é o Mal-Estar na Civilização de Freud, entendeu? Esse foi o meu primeiro contato ali nos livros de Freud, né? Eu, obviamente, já conhecia a teoria psicanalítica, mas aí quando eu comecei a ler esse Mal-Estar na Civilização, eu vi que começou algo a fazer sentido no que eu refletia, né? Alguma coisa está descasada no que eu vivo nessa sociedade versus o que eu sinto dessa sociedade. E como que eu lido com isso? Foi essa a minha entrada. E aí desdobrou tudo a leitura freudiana, que você começa a perceber que está tudo envolvido ali nesse mal-estar durante a escrita dele em Psicologia das Massas, e assim por diante. Então parece com um conflito ali em falar, não, aonde eu estou e como que eu lido com toda essa sociedade? Alguma coisa está doendo aqui, entendeu? E eu não sei o que é. E começou otimamente bem, né, com um texto brilhante, assim, acho que Freud, ele traz essa questão do sofrimento sistêmico do sujeito, né, e porque a gente sofre, né, enquanto ser humano, a gente tem essa angústia, né, e eu acho que trazer a psicanálise traz essa reflexão sobre essa angústia, né, mas aí eu queria que você trouxesse aí agora entrando na psicanálise, e ela sempre vai atravessar a filosofia, né, mas trazer um pouco desse conceito do Freud, assim, por que a gente sofre? Não, como que a gente começa a perceber, né, quando aquela criança, né, ela nasce, qual que é o primeiro grupo que ela se envolve? É com o leito familiar dela. Pai, mãe, ou função materna, função paterna, ou pai, mãe, enfim, ela está naquele leito ali inicial, naquela célula, né? Então ali é o primeiro contato social que ela tem.
E essas pessoas, esses tutores e todos que estão envolvidos ali, eles têm uma responsabilidade também de começar a inserir essa criança na sociedade, né? Você começa a passar ali por aquela parte do narcisismo, onde a criança, ela é o tudo ali naquele grupo, né? Mas conforme ela começa a passar por um desenvolvimento das suas fases, ela começa a perceber que já ela não é aquele tudo que falavam para ela que ela era. Por quê? Porque a partir desse momento eu começo a ter contato com outros. A entrada na escola, entendeu? Com os pares na sociedade. Então essa criança começa a falar, opa, mas falavam para mim que eu era assim. Mas agora o outro tá falando que eu não sou assim. Então o que tá acontecendo? Quem eu sou agora? Meu pai e minha mãe me enganou, essas pessoas me enganaram, e aí? Como que eu... Bom, porque minha mãe e meu pai falavam que eu era um príncipe, uma princesa, bonitinho e mais lindo do mundo. Agora eu venho aqui na minha escolinha e ninguém olha para mim, né? Então começa ali, já tem esse descasamento do quê? De uma percepção que eu tenho daquele mundo que eu tinha ali, do que o mundo é apresentado. E isso reverbera numa vida adulta depois. Porque eu começo a perceber que eu tenho vontades, eu tenho desejos que antes eram atendidos na sua totalidade, só que hoje já não pode mais ser. Eu já não posso, eu tenho normativas da sociedade. Eu não posso expressar o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu quero à livre demanda. Sim. Poder você pode, se você quiser. Mas assim, saiba que vão existir sanções ali sociais. Exato. Que nem tudo você vai conseguir. Então, e aí? O que eu faço com isso que me sobra? O que eu faço com isso que eu não posso falar? O que faço com isso que eu não posso realizar? O que eu faço com esse sofrimento, Exato. né? E aí o produto disso é um sofrimento, né? E Freud, ele fala uma coisa que é fantástica, que para esse indivíduo entrar na sociedade, quanto mais eu tenho que me distanciar desses meus princípios animalescos, ele usa a palavra, né? Aquela coisa pulsional ali. Então, quanto mais eu consigo recalcar isso, mais eu consigo ser inserido nessa sociedade. Tá? Nossa, então, a sociedade, enfim, num dado momento, Freud ele fala que a sociedade é algo artificial, né? A civilização, a sociedade, como você quer dizer, que ela serve para proteger os homens dos próprios homens. Entende? Porque se a gente para estabelecer minimamente ali uma organização social. Exato, porque se a gente começa a explorar, a expressar tudo aquilo que nós desejamos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Entende? Eu falo brincando que se eu tô lá dirigindo no trânsito, aquele trânsito caótico, uma pessoa passa e bate no meu retrovisor, eu não posso descer do carro e ir lá e espancar aquela pessoa. Então, aquela raiva que foi ali, você que vai ter que lidar com isso. Exato. Chega na sua casa, entendeu? Não desconte no seu parceiro, na sua parceira, não desconte nos filhos, não desconte nos cachorros, entendeu? Mas assim, como que você lida com isso? Que você teve que segurar naquele momento? Porque essa pulsão tá ali, entende? E aí acho que vem essa coisa do recalque, né? Que é trazido, né, na psicanálise, né? Quanto mais você tenta se adaptar, mais você vai recalcar e mais angústia vai acontecer, né? Sim, e várias coisas nos ameaçam. Não só as outras pessoas, Exato. Mas assim, o macrocosmos nos ameaça. O microcosmos também, por exemplo, vamos pegar um exemplo do macrocosmo. Eu tô lá vivendo a minha vidinha bem alegre, contente, de repente vem um tsunami. Entende? Aquilo me afronta, aquilo me ameaça, aquilo me deixa desestabilizado. O microcosmos, por exemplo, eu tô lá vivendo a minha vida feliz, de repente vem uma pandemia de Covid, um vírus. Ou seja, quando começamos a perceber o quanto nós somos frágeis diante de tudo isso, né? E aí, qual que é uma fórmula que a sociedade tenta fazer para acalmar isso? Nós temos a ciência, que a medicina está aí, entendeu? Para combater algumas pandemias, algumas doenças, vírus, afins. Nós temos a ciência também, hoje, por exemplo, no Japão, quando vem um tsunami, começa a disparar uma sirene, né? Aqui no estado de São Paulo, no litoral paulista, quando teve aquele deslizamento de terra, né? Hoje em dia já foi colocado sirenes. Então toca assim, então eu começo a tentar observar que essas ameaças existem, mas e que, de uma certa medida, a sociedade consegue criar amparatos para me proteger. Ferramentas para minimizar, né? Eu tinha uma angústia antes, porque meu filho poderia estar morando do outro lado do oceano, em outro continente. Hoje eu tenho recursos que me aproximam, eu tenho telefones, eu tenho um avião que pode ir lá e me levar. Só que você imagina que a gente começa a ter uma visão assim fantasiosa. Nossa, isso tudo é muito bom. Mas aquele mesmo avião que te leva para se aproximar dos familiares é o mesmo avião que joga bomba.
Entende? Aquele mesmo telefone que você pode utilizar para se comunicar, uma rede social que aproxima as pessoas, é a mesma também que comunica, às vezes, coisas que fazem atrocidades. Exato. Entende? Mas é legal trazer isso porque o indivíduo, a gente pode começar a refletir nesse bate-papo, lembrar dos nossos desejos e entender como que eles estão inseridos na sociedade. Então, se eu estou recalcando aqui, como que eu posso soltar ali para ser de uma forma, assim, socialmente aceita, mas saudável? Por exemplo, eu tenho vontade, sei lá, acordei e quero sair sem roupa na rua. Opa, não posso, mas eu preciso ficar com aquilo recalcado, eu consigo soltar de outra forma. Acho que a gente pode pensar assim, né? Sim, no Mal-Estar da Civilização, embora você lê aquele livro, até quase a última página você tá angustiado, você pensa, não, a vida não vale a pena. Não vale a pena, é não pesado, faz sentido, é né? pesado. Mas num dado momento ele também reflete, calma, existem também algumas coisas que a gente pode minimamente tentar, né, aliviar. Ele fala, por exemplo, algumas coisas sobre as diversões. Eu gosto de brincar muito que quando você vai numa festa fantasia, a fantasia que você coloca diz muito sobre o que você quer, o que você quer externalizar ali, entendeu? Exato. Entende? Por exemplo, um carnaval, as pessoas estão ali super felizes, tudo. Homem pode abraçar homem, mulher pode abraçar mulher, homem pode beijar homem. Pode se vestir de mulher. Né? Ou seja, algo que no dia a dia não é permitido, mas nesse período é permitido, nesse período pode. Então eu tenho ali um pequeno esvaziamento, né? Desse né? recalque. Então as festas, as diversões. Por um outro lado, temos também drogas. Listas ou ilícitas, né? Então, um sujeito que está ali muito, né, para baixo, depressivo, temos drogas listas, compradas em farmácia, com prescrição que vai aliviar você, vai te dar um sorriso. Entende? Fica questionável se esse é o melhor ou o pior caminho. Aqui a gente não cria esse juízo de valor, mas existe esse caminho. Sim. E um outro caminho também é o relacionamento com as pessoas. Sim. A nossa rede de apoio, o nosso núcleo. Se você tá mal, chateado, tudo, não nega uma conversa com um amigo seu, né? Seu amigo fala, não, vamos conversar, vamos. Porque o fato de você conseguir transformar aquilo em palavras, você conseguir externalizar aquilo, pode não ser a fórmula do que vai resolver, mas ela contribui muito para aliviar aquele sofrimento. Sim. Entende? Então Freud também fala, calma, existe todo um sofrimento aqui, mas também a gente consegue lidar com isso. Dá. Né? Se eu puder falar assim, Foucault, ele trouxe a microfísica do poder nas instituições. A força que as escolas tinham em retirar a identidade das crianças numa padronização de conduta e do saber. Como que a gente lida hoje no mundo contemporâneo com isso que Foucault já trouxe? Como que você visualiza isso? É legal a gente traçar uma linha de raciocínio, porque assim, quando nós estamos falando de Foucault, ele estava trabalhando com uma sociedade, principalmente no livro Vigiar e Punir, que ele traz toda uma teoria de uma Europa, principalmente na França, né? Antes da Revolução Francesa, onde nós tínhamos ali um poder monárquico. Tá. Né? Então, o poder ele era detido por uma pessoa que ele comandava todos os súditos. Sim. Como que... Bem básico, mas como que era o funcionamento disso tudo? Se aquele súdito não está dentro do que ele espera ou que não lhe agrada, ele penalizava. Só que as penas naquela época eram bem diferentes do que era hoje. Foucault ele traz muito suplício. O que era o suplício? Pegamos esse indivíduo, colocamos em praça pública e torturamos, matamos, faria um teatro mesmo sangrento para que todos que estivessem ali observando soubessem que não poderia ir contra um poder, né? Então era uma sociedade controlada pelo medo ali, né? Um dado momento, a sociedade começa a se rebelar contra esse poder, que daí vem a Revolução Francesa e que cai a monarquia. Só que começa a se estruturar também alguns poderes ali, que é a igreja, o exército, a saúde, a educação, que daí Foucault começa a trazer isso como uma forma de controle da sociedade. Algumas ditaduras, né? Alguma forma de você padronizar aquela sociedade. Então, a escola, não vou nem dizer de hoje, mas que eu ainda acredito que ainda exista muito isso. Mas vamos centralizar aqui na teoria Foucaultiana daquela época, né? A escola, por exemplo, era uma instituição normatizadora.
Aonde? Olha só que interessante, que tudo é colocado adequadamente no seu devido lugar. Um professor fala-se à frente, num tablado superior, que já demonstra uma superioridade de saber. Os alunos todos sentados, seriados, o mais bonzinho à em frente, determinado lugar, e o fundão. Ou seja, você começa a seriar esse negócio. Então, qual que é o recado que está sendo passado ali? Eu sei, vocês não sabem. Alumnis, né? Sem luz. O aluno é alumnis, sem luz. E olha só, então você começa a fazer esse controle. E olha que me veio uma reflexão aqui, eu não sei se é da época de vocês, mas aí o professor, ele pegava o aluno mais certinho, aquele que estava mais alinhado, e a professora falava assim, professor, eu vou sair da sala agora, e se alguém fizer barulho, você escreve o nome no papel. Entende? E ele cumpria com louvor, Entende? né? Por quê? Porque aquilo ali também empoderava ele. Sim. E assim você ia encadeando o poder, né? Encadeando o poder. Só que numa maneira do quê? De vigiar. Exato. Né? E olha outra sacada que Foucault traz também sobre o panóptico. Né? O panóptico é uma estrutura, a cadeia, né? A cadeia, o sistema prisional, ele era redondo, com as celas voltadas para o centro, e no meio tinha uma torre em 360 graus, onde o guarda consegue visualizar todas as celas. Bom, perfeito. Aí, então, tem um estado de vigia, né? Constante. Em dado momento, aquele que está na cela, ele não consegue ver se tem um vigia lá ou não, porque você imagina que seja um vidro que você não enxerga o que tem lá dentro. Só que você pode deixar aquela torre sem guarda, que ele vai se sentir vigiado. Bom, aí você começa a fazer umas analogias depois. Aí dá para fazer vários experimentos sociais. Com rede social, essas coisas. Ou seja, você começa a sentir vigiado. E assim, você começa a sentir vigiado, e repare que a cela era disposta de uma forma que eu não tenho contato com o vizinho. Eu não sei se vocês conseguem refletir isso numa escola. Os banheiros escolares. Você lembra que os banheiros escolares era meia porta? Aonde eu não tenho contato com quem está no banheiro de lado, mas quem está do lado de fora está vendo o pezinho de todos eles ali. Sim. Entende? Como que você começa como Foucault começa a fazer essa trama. Então, o que era essa sociedade? Ela era uma sociedade que vem reverberando tudo na escola, nos hospitais psiquiátricos, no sistema prisional, nas fábricas. Não sei se vocês conseguem lembrar de uma semelhança. Quando bate o sinal na escola, é porque acabou o seu turno escolar. Quando batia o sinal numa fábrica, acabou a sua jornada de trabalho. Sim. Entende como que você vai encadeando e preparando uma sociedade baseada no poder, né? O professor está num tablado, observando os alunos. Os funcionários de uma fábrica estão numa área de trabalho, o gerente observando com uma janelinha de vidro todo mundo. Exato. Entende? Então, isso tudo fica no inconsciente, né, de uma sociedade. Acho que tudo isso estabelece relações, né? Nesse momento, né, o que está sendo visto ali? Está sendo visto uma sociedade baseada no poder, né? Eu acho que agora na contemporaneidade, não que não exista ainda uma sociedade controlada pelo poder, mas eu acho que hoje ela vem sendo controlada por um capitalismo, algo assim. Olha só, por que eu tinha que vigiar a minha sociedade? Para saber para onde eles estão indo. Por quê? Porque se eles estão indo para um lugar que eu não quero, eu retorno eles para a guia. Eu volto eles. Então eu vou colocando essa sociedade numa raia, o que desvia volta, né? Eu não sei, eu me atrevo a dizer que hoje em dia a sociedade está baseada num cansaço. Reparem, numa rede social hoje, você entra num site para procurar determinada mercadoria, você começa a ser bombardeado de produtos ali a todo momento, né? Mas só que você está sendo vigiado. Mas eu não sei, eu questiono se você está sendo vigiado para te colocar numa linha ou para saber para onde você vai para eu continuar oferecendo um produto. Entendeu? Já não sei se me interessa eu colocar você numa linha, mas me interessa eu oferecer produtos para onde você está. Porque oferecendo o produto, cada vez mais você vai precisar desse capital e cada vez mais você vai produzir, cada vez e é um ciclo.
Totalmente. Vicioso, né? Mas olha, que quando nós estamos falando de produto, não produtos apenas, mas alguma coisa ideológica também. Legal. Se a gente pegar hoje, vamos supor, um Instagram da vida, né? Você reparou que começaram a colocar filtros de imagem? Entendeu? Por quê? Porque eu já não posso mais me apresentar, porque eu me tornei um produto, e aquilo que eu me apresento já não é mais atrativo. E é legal, assim, perceber isso, porque Foucault, ele trouxe uma percepção dessa sociedade e a gente vai se atualizando, a gente está percebendo uma mudança aí desse poder. Não é mais, talvez, acontece, mas talvez não é mais para esse viés, para o viés do consumo. É sempre bom a gente estar atento e refletindo. Uma reflexão que eu faço sempre, assim, por que nas escolas não tem mais aula de culinária, de finanças, de educação sexual, de uma forma sem ser só como colocar a camisinha? Não, peraí, o anticoncepcional faz isso no corpo da mulher. Nanana. Então, assim, tem várias coisas que, assim, a gente, de vez em quando, é legal parar, pensar, para não ficar só vivendo no automático. Eu creio que, assim, a sociedade, com essa padronização, com tudo que acontece, a gente vai vivendo muito no automático. E de vez em quando é bom a gente parar, fazer uma análise, procurar um terapeuta, entender, para não viver nesse automático. Olha só, eu já vi algumas propagandas de escola, olha, na minha opinião, é um absurdo. A propaganda dessa escola prometia que seu filho ia passar em determinada faculdade para ser um dia um diretor gerente de uma empresa, entendeu? Mas nós estamos falando de crianças. Aí eu começo a refletir, será que eu estou colocando meu filho no mundo para viver ou para ser um recurso da sociedade? Então eu acabo podando todo o processo criativo dessa criança fantasioso e de viver mesmo. Eu tenho um relato pessoal, que eu sou pai de 3 crianças e eu tenho uma menina mais velha, né? E um dia nós estávamos brincando lá e nós estávamos ouvindo música e em um dado momento nós estávamos conversando sobre o Renato Russo, do Legião Urbana. E aí ela perguntou como que ele morreu. Não, que eu falei que ele chamou ele, ela perguntou como que morreu. Eu falei, olha, ele teve uma doença sexualmente transmissível, HIV, veio terminar a vida dessa forma, né? 12 anos. E eu me impressionei naquele momento. Daí ela falou assim, mas como que pega DST? Minha filha tem 12 anos. Eu falei, opa, agora é hora de a gente... Deu abertura. Eu acho que já deu, até atrasado eu estava, entendeu? Olha que eu como psicanalista, estava até atrasado. Chegou o momento. Estou demonstrando aqui uma mazela minha, né? Então, você começa a perceber que, sim, concordo com você, cara, as escolas tinham que ter uma educação sexual também. Total. Eu acho que aquela coisa de... não, isso é responsabilidade só dos pais. Não, porque eu acho que essa criança, ela vive numa sociedade que é responsabilidade de todos. Exato. De todos. Entende? Essa construção social, ela precisa estar em todas as esferas, né? A esfera familiar, a esfera escolar, né? A esfera do trabalho. Eu acho que quando eu falo dessa minha militância em saúde mental, né? Acho legal. É isso, é a gente refletir sobre o que o social nos atravessa e o que isso atravessa na nossa saúde mental, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas crianças. Então, para que futuro, que sociedade que a gente está formando e que a gente quer formar, né? E aí, engatando aí nessa marcha, a gente queria falar um pouco sobre o que você está atualmente mergulhado, né, no seu mestrado, enfim, que é sobre o impacto das redes sociais e o quanto que essa, né, acho que a gente já trouxe um pouco, mas o quanto que essa padronização e esse excesso de produção nos afeta hoje em dia, né? Sim. O principal objetivo ali, né, do meu trabalho, primeiro é pano de fundo um livro de Freud, que é Psicologia das Massas, Análise do Eu. Que esse livro ele aborda a construção de massas através de uma determinada identificação entre os membros daquele grupo, né? E que todos eles também se identifiquem com um líder. Na época, Freud escreveu esse livro para fazer sobre fascismo, tudo que Freud estava num momento bem de guerras ali naquela época, né? Isso é o que permeava. Mas eu comecei a questionar, será que essa estrutura que Freud traz daquela época ainda ela existe hoje em dia? Tá. Então, antes de a gente responder se ela existe ou não, a gente tem que começar a se perguntar assim, a sociedade ela mudou? Muito. Hoje, a disseminação de celulares... Informação. De tablets... A velocidade mudou. Hoje,
quase todos temos que estar conectados de alguma forma, senão parece que a gente não sobrevive, né? Eu costumo brincar que meu pai antigamente falava que quando ele saía sem relógio, ele se sentia pelado, né? Hoje em dia, se a gente sai sem celular, a gente se sente pelado, né? E, então, de alguma forma, nós estamos conectados. E se nós não estamos conectados, parece que nós não existimos, tá? Bom, a partir disso, né, você começa a perceber que existe uma formação de massa que seja virtual, mas aí também a gente pode entrar numa discussão o que é virtual, porque o virtual hoje acho que já começou a passar-se a ser real, né? Hoje eu acho que nós temos muito mais amigos conectados virtualmente do que conectados pessoalmente, né? Então, temos que fazer uma reflexão sobre isso. E aí, o que eu estou focado ali em refletir? Sobre o papel do opressor, né, em relação ao oprimido nessas redes sociais. O que faz esse indivíduo ter um prazer em agredir um grupo minoritário? E esses grupos minoritários são vários aí, desde orientação sexual, enfim... raça, gênero. Gênero, religiosa, enfim, partidária, política, existem várias, né? E a pergunta, mas por que ele faz isso, né? E como ele faz isso? Aí vem, será que ele conseguiria fazer isso aqui, conosco? Pessoalmente? Ou ele precisa estar escondido atrás de uma massa, mesmo que seja pessoalmente, mas que é um grupo aonde ele pode expressar. Por quê? Porque qualquer represália contra o que ele está falando não vai ser contra ele exatamente, vai ser contra a massa dele. Então eu posso me aproveitar desse coletivo, desse anonimato. Exato. E, olha uma reflexão que veio aqui, o boom na internet, os avatares. O que é um avatar? É uma despersonificação minha e eu colocar uma máscara sobre aquilo. Então, e por que eu preciso? Porque eu posso fazer isso para expressar aquilo que eu sinto sem ser julgado. Então, eu posso aproveitar lá um grupo minoritário desse anonimato e sair falando atrocidades, maldades. Eu acho que essa história me remete muito a um exemplo de vida mesmo, né? E eu acho que todo mundo vivenciou já isso uma vez na vida, que já foi em campo de futebol, né? Então, quando você vai num campo de futebol e existe ali uma relação de ódio eminente contra o adversário, né? Então, você, nesse coletivo da sua torcida, as pessoas, elas se travestem de um personagem mal, né? O que é mal, enfim, mas né? Elas colocam ali um adversário numa função de ódio, né? E isso é complexo, né? E é interessante que existe um movimento antes disso, né? Para uma massa existir, eu tenho que ter algumas coisas ali, né? Eu tenho que ter uma identificação horizontal com todos os meus membros, e que todos esses membros também têm uma identificação vertical com o líder, né? Todos eles têm que observar esse líder. E tem que ter uma outra coisa também. Tem que ter um inimigo. Para dar certo. Temos que ter um inimigo. Um alvo. Porque assim, nós temos que ter um inimigo porque nós temos que nos unir aqui, porque aquilo ali, aquele outro grupo, que geralmente é minoritário, ele pode desmanchar nossa massa. Ele pode desmanchar nossa ideologia. Então vamos atacar ele. Entende? Se eu tenho uma estrutura conservadora, posso ter uma outra estrutura que não é conservadora e isso me ameaça. Então vamos nos fechar aqui e atacar aquele. Legal. Porque eu tenho que proteger isso. Né? E assim, uma coisa, eu vejo que a gente sempre tem que trazer isso da reflexão. Que eu percebo que você da filosofia sempre tá pensando, é uma cabeça pensante. O que me causa um nó hoje em dia? O que é saudável ou não nas redes sociais? Eu, por exemplo, já fui muito ativa nas redes sociais, já tive, sei lá, mais de 10 mil seguidores, e nananã. E aí, era muito legal e tudo mais. Só que assim, vivia com filtro. E agora eu tô numa fase da minha vida que eu fui para um outro extremo. Fiquei um tempo sem redes sociais,
não deixo só quem eu conheço mesmo, que eu convivo, que me segue. Agora eu fiz um perfil profissional, porque querendo ou não, preciso de um perfil profissional, não uso filtro. Então, assim, agora eu tô tentando achar esse equilíbrio. Peraí, mas por que eu não posso usar filtro? Um filtrinho, às vezes, é bom. Mas, assim, então, assim, eu fui para um extremo de muito online que alguém perguntava no meu Instagram, às vezes abria portas que eu, por conta de... Nem era muito, mas, assim... os seguidores mudavam a forma de tratamento para um extremo também. Então, assim, hoje eu tô encontrando o meu equilíbrio. Eu me sinto melhor um pouco mais offline e vou usar as redes sociais por uma forma de trabalho e tal, mas assim, eu gostaria que quem tá assistindo a gente só fizesse essa reflexão do que tá saudável ou não para si próprio, tipo, sem essa autocobrança de... se eu não postar uma frasezinha, hoje ninguém vai interagir comigo, ninguém vai falar comigo. Mas, peraí, fala com a pessoa, conversa, fala bom dia, conversa com a pessoa que você vai passar perto. Então, eu só gostaria de quem estivesse nas redes sociais, que talvez não vai ter esse extremo de muito online, muito offline, só refletisse se está se sentindo saudável, se não está inserido nessa cobrança demais de vou buscar engajamento e tal, É isso que você quer? Qual que é o propósito disso? Você tá fazendo isso pra quê? Então, é mais isso. É legal, tem dois pontos aí nessa fala, né? Eu estava num determinado momento e agora estou em outro. E o que é legal? A gente saber vamos supor, como você disse, da filosofia, a gente pensar, tudo. É interessante a gente sair um pouco, às vezes, desse automático. Eu estava aqui, agora estou aqui. Mas, opa, o que aconteceu aonde eu estava para onde eu estou? Por quê? Então, o que aconteceu? Qual foi o gatilho que fez eu mudar? Porque às vezes a gente não percebe isso. E é interessante a gente perceber isso, porque isso também valoriza o nosso movimento. Né? Por que eu estava aqui agora estou aqui? Simplesmente estou? Sei lá, algumas pessoas podem pensar, agora eu estou só na navegação da vida e estou me sentindo bem. Perfeito. Mas é interessante às vezes a gente olhar ali, né? E você percebe que a rede social, ela vai dar uma máscara para quem te ataca. Mas ela também te dá uma máscara para se proteger quem é atacado. Porque eu não preciso me apresentar como eu sou. Eu posso colocar um personagem ali, entendeu? E daí quem vai ser julgado? Será que sou eu ou é o personagem que eu coloquei? Né? Vamos lá, voltando à festa fantasia. Quando eu coloco uma fantasia e alguém olha, quem está sendo julgado? O indivíduo, o sujeito que está por trás ou aquela máscara que ele colocou para ser apresentada? Sim. Né? Mas assim, então, por isso que sempre tem que estar refletindo, para não ficar uma coisa assim também tão radical. Exato. Porque senão, assim, não vou ter redes sociais, eu não vou usar filtro, não vou... Então, me preocupa, assim, eu sempre tô refletindo, assim, não o tempo todo, mas o porquê. Tem tanta coisa boa na rede social que senão fica parecendo que tá um lugar, assim, só horrível. Conteúdo. Não, a gente não pode demonizar uma rede social. Tem muita eu coisa acho que a boa. rede social, ela trouxe muita aproximação das pessoas. Eu acho que no período pandêmico ela foi fundamental para conectar você também ao externo. Sim. Quantos profissionais da saúde passaram a utilizar as redes sociais ou a internet, a conectividade, para praticar algumas terapias online? Hoje já está completamente natural uma consulta médica online. Total. Entende? Então, você tem acessos a conteúdos hoje de muita qualidade. Mas também tem um outro lado. Só isso. E refletindo, tem outro lado. E esse outro lado, você só vai conseguir fazer um juízo de valor se você refletir sobre o que está ali. Se não está acontecendo um comportamento em massa, igual o campo de futebol que a Cacá falou, igual... Eu só tô curtindo. Eu acho que essa conversa toda me traz muito... um pouco da base da filosofia, né? Então, assim, a gente precisa se aprofundar. Então, por que eu tô nessa rede social? O que é o Instagram? Né? O que é o Facebook? Por que eu assisto Big Brother? Então, assim, a minha relação hoje com a internet, ela se baseia por quê? Por que eu tô querendo postar essa foto de biquíni? Ou, né? Então, assim, é importante, acho que é isso. É a gente nos entender, acho que primeiro, né? É sempre buscar esse autoconhecimento, entender da onde vem essas angústias, né? Entender da onde que isso parte, pra tomar de fato uma ação, né? A partir daquilo, né? E sempre usar de forma saudável, né? Então, hoje a gente já tem estudos, falando no ambiente escolar, né? Muitas escolas, sei lá, 3
anos atrás, implementaram o uso de tablet, computador e lousa digital e estão voltando atrás. Porque é isso, solta-se uma nota da OMS falando que o mundo digital está sendo prejudicial para as nossas crianças, né? Então, e aí retorna-se aos livros e, né? Então é importante também, às vezes, dar esse passo para trás. Opa, a gente hoje está vivendo e está tendo que absorver tudo isso. A gente não tem ainda estudos do quais são os reflexos, né? Mas é importante, opa, não tá legal, vamos voltar para trás, vamos recalcular essa rota, né? Mas por isso que é importante você ter ali uma saúde mental muito forte ao seu lado, uma educação muito bem estruturada com você, porque, olha, o que a rede social hoje, principalmente essas redes voltadas a fotos, a imagens, ela trabalha sempre com comparativo, né? Você imagina, vou dar um exemplo aqui que eu acho que é engraçado e trágico ao mesmo tempo. Você tá lá, 5 horas da manhã você acorda, a maioria das pessoas pega o celular, na cama mesmo. E aí ele vai ali no Instagram e ele começa segunda-feira. Segunda-feira já é difícil acordar de segunda-feira, né? Você já começa a acordar numa segunda-feira. Não é fácil. Você já começa a imaginar tudo que vai passar durante a semana. Mas aí você olha e você vê uma foto de um amigo ou uma amiga passeando de barco no dia anterior, num domingo. Aí você fala, putz, eu no domingo, ontem foi uma desgraça, porque eu já não conseguia nem dormir direito para mim trabalhar na segunda, né? Isso aí são 5 da manhã, vamos imaginar que são 5 da manhã. Você roda mais a roletinha, aí você vai que aquele amigo ou amiga tá com espumante na mão, em cima de um barco lindo, maravilhoso. E você vai rodando a roletinha, aí você vê ele abraçado com outras pessoas bonitas. Outro fazendo ginástica, 5 da manhã postando. E aí, ninguém, olha, eu não sei vocês, mas eu atrevo a dizer que ninguém acorda bonito, tá? E aí você olha ele cheio, ou ela, cheio de parceiros ou parceiras bonitos, e aí você olha pro lado, vê o seu parceiro ou parceira, você olha pra cá. Acordando descabelado. Calma, né? Calma. Aí você roda um pouco e eu não sei, mas eu olho. O horário que a pessoa postou. O horário que a pessoa... Aí você vê lá às 5h15 da manhã, você vê lá que ele postou às 5h10 da manhã. Numa academia, exercitando com o corpo completamente esculpido. E aí você se olha, você fala, caramba. Poxa. Ou seja, 10 horas da manhã, você já está derrotado. 10 horas da manhã você já está derrotado. Mas aí o que você faz? Você faz um movimento. Você faz um movimento assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar foto. Mas com filtro, também vou fazer isso. Só para que ele saiba que eu também sou assim, né? Só que o que ele não sabe, que aquela pessoa que está postando essas fotos, essa vida fantasiosa, que ele não sabe, é que o outro também fez isso. Pois é. Então, e aí fica essa troca de fantasia. E todos nós acabamos daí vivendo um universo que é fantasioso. Sim. Isso me remete ao filme Matrix. Né? Matrix, que o mundo real mesmo... Ele tá acontecendo agora. E o que a gente posta é só uma persona, é só um personagem. Platão trazia isso no mito da caverna, né? Que a pessoa tava lá no mito da caverna, quando saiu pro mundo que ele viu, falou, não, pera lá, eu quero voltar pra caverna, porque... Né? Uma outra coisa positiva, para puxar que me veio de exemplo, sei lá, meu marido é skatista, tem quase 40 anos. E aí não é a atividade principal dele. E aí agora, ele não tinha redes sociais até 2 anos, e agora ele tá assim... online, ele tá amando postar os vídeos de skate e tal, e tá sendo muito positivo, porque daí vem alguém próximo à idade dele, porque hoje em dia a geração do skate é 16 anos, 17, 20 ganhando campeonato, mas tem uma geração que é raiz lá do skate, que andou lá atrás e tal, e ele tá se conectando com essa galera que andou, então assim, a rede social também traz isso, o cara olhou o skate e falou, opa, peraí, esse aqui não tá com 16, nossa, ele tá fazendo isso, deixa eu fazer também. Então, assim, tudo tem esses dois lados. Tá acontecendo conexões que ele nem pensou que há 2 anos atrás. Então, são várias fases. Eu tô nessa fase do offline e ele tá nessa fase, nossa, o online é muito legal. Que aproxima, né? Traz essa... Não, ele é atrativo, né? O online é atrativo. Muito. O online, ele te dá as coisas rápidas na mão ali, e ele sacia o que você tá buscando. Porque ele só dá o que você busca. Exato. Ou o que você fala, né? Hoje em dia você fala algo, ele já te traz, ele já te mostra. Exato. Porque é o consumo, né? É a sociedade. Totalmente. Uma vez eu tava procurando um material para comprar, e eu pesquisando os materiais na internet ali, né? Obviamente, depois de todas as redes sociais que eu estava aparecendo a propaganda. Aí o ápice da coisa foi quando eu fui a uma loja que era exatamente sobre o que eu tava procurando. Eu tava lá no shopping, na loja.
E na hora veio uma mensagem daquela loja. Impressionante. Você, promoção disso, com tanto... Ou seja, ele já sabia onde eu estava. Olha isso. Ele sabia onde eu estava. Então, o momento... Então, nós hoje somos... Aí vem aquela história do panóptico, né? Que Foucault trazia, onde nós somos vigiados. Sim. Todo momento. Sim. Né? Todo momento somos vigiados. Mas, assim, tem como viver fora disso? Eu acho que não tem como. Por mais movimento que igual você está fazendo, acho que nós estamos... Algumas pessoas fazem de tentar ir para o offline. Eu também, hoje, eu tento me vigiar mais no uso das redes sociais, entendeu? Eu tento privilegiar alguns outros tipos de contato, mas ainda é tentador aí. É muito fácil. É muito fácil tirar o celular do bolso, porque você pega e fala assim, deixa eu ver o horário. Aí você não usa mais relógio, você vê a hora no celular. Aí você vê uma bolinha vermelha no seu WhatsApp. Opa, peraí que tem um negócio. Aí você começa a desencadear. E você desfoca, né? Aí... E é muito melhor, você recalca o seu sofrimento, né? Pô, e ali você tá anestesiado. Exatamente. Exatamente. E aí, quando não vem na clínica, aquelas pessoas que já chegam com uma legenda, né? Com rótulo, eu tenho TDAH. Muito. Entendeu? Por que você tem TDAH? Não, porque eu não consigo mais focar no trabalho, né? Não estamos dizendo da não existência do TDAH, obviamente existe TDAH, Sim. Né? Mas eu acho que assim, hoje dá para questionar o quanto é exagerado os diagnósticos, né? Exagerado. Então... Acho que trazendo essa questão da clínica, assim, a gente queria fazer uma pergunta. Quando uma pessoa procura o Marco no consultório, assim? Uma reflexão que eu gosto de fazer é assim, a psicanálise, ela é vista às vezes como uma cura de todos os males. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. Né? Algumas pessoas falam assim, Marco, você atende suicida? Marco, você atende autista? Marco, você atende TDAH? Marco, você atende perverso? Marco, você atende quem tem depressão? Eu falo, não atendo. Então quem você atende? Então, eu atendo o João, eu atendo o José, eu atendo a Maria, eu atendo o Francisco. Quem entra num consultório, né, obviamente ele traz toda uma bagagem de rótulo ali. Mas se o psicanalista olhar para essa pessoa não como sujeito e sim com rótulo, alguma coisa está errada. Porque aquele rótulo muitas vezes é carimbado nele numa sociedade. Daí você pergunta assim para a pessoa, eu estou aqui porque eu estou deprimido. Um exemplo, estou com uma depressão. Mas fala para mim o que é essa depressão. Como você sente? Eu não estou interessado em saber o que é depressão. Eu estou interessado em saber como que você sente essa depressão. O que você vê sobre essa depressão. Por trás de qualquer sintoma tem um sujeito. Exato. Tá? E aí ele começa a refletir e ele começa a falar, não, porque as pessoas falam que eu estou meio desanimada. Eu não tenho mais vontade de sair com os meus amigos. Não que isso não seja um sinal da depressão, essas coisas. Mas assim... Será? Será que nós não podemos questionar? Uhum. Será de fato que isso aí não é um rótulo dado pelo outro? Então, o que é esperado, pelo menos assim, o que eu sinto na minha clínica, que eu gosto de ver assim, é quando a pessoa ela começa a se despir um pouco dessa carga externa e começa a se reconhecer nela o que de fato é ela. E ela começa a ter o poder, ou pelo menos a possibilidade de ter escolhas, né? Aquela pessoa ela está numa trilha da vida dela que está trazendo sofrimento. É papel da psicanálise normalizar ela e falar para ela sair daquela trilha? Não é o papel da psicanálise. Mas é um papel ali da psicanálise junto com esse sujeito em questionar essa trilha que você está. Se em um dado momento você quiser sair dela, ok. Se você não quiser sair dela, também ok. Uhum. Mas pelo menos você tem a possibilidade do questionamento e você sair daquela repetição automática, que é só aquilo. Aquele rótulo que já é dado. Né? E às vezes aquele rótulo, eu não sei. Eu acho que às vezes a gente carrega esse rótulo por uma expectativa de querer atender o outro. Por querer ser aceito socialmente? Por ele ser aceito, para ele, porque dessa forma eu consegui me encaixar, entende? Então, o que as pessoas vão encontrar numa clínica psicanalítica? Eu acho que é um alívio de ter outras escolhas, né? De ter outras possibilidades de. Uhum. Agora, a escolha definitiva sempre é imputado não, é sempre a responsabilidade do analisando. Total. Né? Então, assim, a gente pode falar que pode procurar o Marco quando
aquela pessoa daquele papo lá do início, não sabe nem mais qual que é seu verdadeiro desejo e tá a fim de descobrir. Não sabe nem mais o que é padronização da sociedade, o que é o real desejo. Aí pode te procurar, né, Marcos? Não sei se vai conseguir encontrar o que é o desejo, mas pelo menos a gente vai procurar junto. Nós vamos, entendeu? Não sei até quando, mas a gente vai procurar junto, entendeu? E tentar, de uma certa forma, viver bem com isso. Ai, mesmo que não encontre. Que demais, Marco. A gente queria fazer uma última pergunta, então, para você. É uma pergunta clássica, né? As pessoas já até conhecem a nossa pergunta, que é... E tem muito a ver com a psicanálise, né? Enfim, sobre qual é o seu maior sonho. Nossa. Fácil, né? Tranquila. O primeiro, é a entrada da psicanálise. Eu acho que precisava trazer minha psicanalista aqui. Eu acho que ela poderia falar do meu sonho melhor do que eu ali. Seria ótimo. Mas... não sei se é um sonho, mas é uma vontade, né? A vontade, eu tenho muita curiosidade das coisas, eu gosto. Eu acho que esse aí é o primeiro passo para você estudar psicanálise, filosofia ou qualquer outra teoria do saber, é ter curiosidade, entendeu? Então eu tenho essa vontade. Eu acho que de repente eu faço até análise em saber que eu nunca vou atender ela na totalidade. Então eu que vou ter que lidar com essa angústia de não lidar com ele eterno. Mas assim, eu acho que não seria um sonho, mas seria sempre ter continuar com essa vontade de buscar. Pra mim, acho que é gostoso. Ai, é uma repetição gostosa. Não, maravilhoso. Acho que é isso, né? Essa busca eterna por esse equilíbrio, né? E por essa saúde mental, né? Sim. É isso, gente. Queria muito agradecer você, Marco. Foi um prazer, assim, ter você com a gente. É sempre muito gostoso trazer de uma maneira leve, né? A psicanálise, a filosofia, a saúde mental. E que a gente pode dialogar, né? Com os nossos amigos, com os nossos familiares. Queria que você deixasse pra gente suas redes, onde a gente te encontra. Pode falar de rede social, hein, onde vocês vão encontrar. Mas eu uso com parcimônia. Exato, com equilíbrio. Ali, pelo menos, eu gosto de interagir com conteúdos legais. Mas no meu Instagram é @mileo, M-I-L-L-E-O, mileo.psicanálise. @mileo, com 2 L's, .psicanálise. Esse é o meu Instagram. É ali que eu estou. É isso, obrigada. Tá Espero que vocês gostem do episódio, pessoal. Valeu, pessoal. É isso, tchau. Obrigada, até o próximo. Valeu. Beleza.